Pega a sua Bíblia, abra comigo no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo número 16. Quando você achar, diz amém. Amém. Se você está sem Bíblia, acompanha com alguém que está do lado aí com Bíblia. E se você não tem uma Bíblia, nós queríamos te dar uma Bíblia. Você fale conosco no final e nós queremos te abençoar com um exemplar da palavra de Deus. Isso vai te ajudar, isso vai te abençoar. E se você é nosso visitante, seja bem-vindo. Que a palavra que você vai receber agora também entre no seu coração, fale com você, ministre e gere vida em seus corações, em seus sonhos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pai, estamos diante da tua palavra e nós não conseguimos abrir a tua palavra sozinho. Precisamos da ajuda do teu Espírito Santo. Precisamos da inspiração, precisamos da graça, da sabedoria. Senhor, nós nos escondemos atrás dela, porque ela pode aparecer, nós não. Senhor, por isso a nossa vida está diante de Ti. Eu peço que todo espírito de distração, dispersão, de cansaço, de fadiga, de esgotamento, caia por terra, que a Tua palavra venha ministrar e descer ao nosso espírito, trazendo vida. Tu sabes o que cada um aqui precisa, veio buscar, e entende, Senhor, como prioridade, e eu te peço que Tu possas ministrar, através do Teu Espírito fortalecedor, edificador, aquele que consola cada coração. Eu oro em nome do Senhor Jesus. E você diz? Amém. Diz assim, Êxodo 20, 16: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Vamos repetir? Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Declare para o seu irmão essa frase: não dirás falso testemunho contra o seu próximo. Amém? Irmãos, nesta noite nós vamos meditar sobre o tema lábios consagrados. Nossos lábios são consagrados. Nossa vida é para a glória de Deus. Tudo que vivemos é por Ele e para Ele são todas as coisas. Uma palavra tem poder. Uma palavra tem poder, e eu estava meditando esses dias, estava vendo como ela tem um poder trino. A palavra ela tem poder para gerar vida ou gerar morte. E se ela gera vida, ela pode gerar vida na alma, no corpo e no espírito, trino. E se ela gera morte, ela vai gerar morte no corpo, na alma e no espírito, também trino. A palavra tem poder, e Jesus usou das suas palavras com grande sabedoria, e ele diz assim para os discípulos: as palavras que eu vos digo são espírito e vida. E nesse texto, quando Deus estava dizendo a Moisés a respeito das leis, e estava dizendo, não diga falso testemunho, estava dizendo assim, como você tem usado a sua boca, o que tem saído de dentro de você. Lucas 6,45 diz lá que a boca vai falar daquilo que está no coração. O que tem saído do teu lábio nos últimos dias, nos últimos meses, nos últimos anos, talvez durante toda a tua vida? Quais são as qualidades de palavra, de semente que tem saído? Porque palavras no mundo espiritual são sementes que vão gerar. Ela vai gerar alguma coisa, ou morte, ou vai gerar vida. É interessante quando nós chegamos diante de Deus, nós não conhecemos muito as coisas de Deus, mas o Senhor vai nos explicando. E nós vamos entendendo que a nossa vida, irmãos, é como uma peça de um quebra-cabeça, como um todo, mas cada etapa da nossa vida uma peça. E talvez a gente, na fase adulta, reaja a alguma coisa, e a gente não entende, mas foi uma palavra que foi colocada sobre nós lá na infância. Uma palavra que diz assim, você não vai dar certo em nada. E você talvez saiba aquela palavra, ou nunca ouviu falar daquela palavra, e a vida inteira você não dá certo em nada. Muitas vezes uma palavra não só que recebemos, mas também que geramos. Muitas vezes eu vejo um pai ver uma filha, muitas vezes mal orientada, não sei também, talvez com má intenção, com uma roupa apertada, e aquele pai diz, você é uma prostituta, ou parece uma prostituta. E aquela moça recebe aquela palavra, e aquela palavra acompanha aquela moça a vida toda. E o espírito maligno se apossa das palavras, porque palavras são procurações no mundo espiritual. E ele vai se apossando daquela palavra e vai colocando aquela palavra no DNA daquela pessoa, e aquela pessoa vai crescendo. E aí estava usando um exemplo hoje que é muito claro. Muitas vezes o ímpio, ele prospera diante do justo, porque o ímpio, ele muitas vezes está com uma palavra de fé, mas o justo com uma palavra de maldição. Então o justo não prospera e o ímpio prospera. Exemplo, você está numa briga por um emprego,
E você ouviu um dia lá atrás, na tua infância, que você não ia ser nada na vida. Você está numa negociação de trabalho e você ouviu lá atrás que você era devagar, que você era derrotado, que não ia acontecer. E aí naquele dia da entrevista, você vai, como um leão, e o diabo é sujo. Ele sabe como atuar, ele sabe como nos tentar, ele sabe que forma usa para nos enfraquecer. E ele vai lembrar você de que palavra? Da palavra que você não pode. Aí você já entra naquela entrevista intimidado. Aí você naquela entrevista não flui da melhor maneira e não consegue aquele emprego. Ou muitas vezes ao teu lado está lá talvez um ímpio. O ímpio vem com toda aquela ousadia de leão, dizendo eu vou conseguir. E ele chega naquela entrevista e consegue aquele emprego e você não consegue. Por que isso? Por causa de palavras. Palavras são sementes que entram em nosso DNA. Palavras que você é feia e você leva a vida inteira que você é feia. Palavra que você é isso e você leva a vida inteira que você é aquilo. Palavras têm poder. Muitas vezes a gente acompanha casos de crianças medrosas. Por que criança medrosa? Porque lá atrás, talvez quando a mãe engravidou, ela diz eu não quero, eu não queria. Ela começou a rejeitar aquela criança. Naquela gestação, ela teve problemas emocionais. Ela lançou palavras sobre aquela criança. Ela colocou uma palavra. Aquela criança nasce e nem sabe de nada, mas dentro das emoções dela tem palavra. Palavras são sementes no mundo espiritual. Aquela criança cresce com medo. Aquela criança cresce, de uma forma terrível. Da mesma forma, um jovem muitas vezes vê os seus pais se separarem. Ele nunca quer casar. Por quê? Porque para ele o casamento é uma desgraça. Porque ele viu o pai bater na mãe. Porque ele viu a mãe brigar com o pai. Então qual que é o conceito de casamento que entrou? O conceito de briga. Então aquele filho não quer se casar porque diante daquela palavra de briga entrou uma palavra de maldição, de uma adição. Nosso casamento não vai dar certo, nada vai dar certo, casamento é uma porcaria. E como aquele jovem vai crescer, aquele adolescente e talvez aquela criança sempre dizendo eu não quero me casar. Nós muitas vezes, irmãos, somos frutos de algo que ouvimos ontem. Talvez algumas coisas não estão acontecendo na sua vida porque algumas palavras estão marcando você. E eu quero declarar que esta noite elas vão ser repreendidas, arrancadas. E em nome de Jesus você vai sair daqui liberto, transformado, curado. E a tua palavra, que é a palavra de Deus, Senhor, vai prosperar em cada coração. Eu declaro sobre a tua vida, em nome de Jesus. Muitas vezes você leva uma palavra. Muitas vezes você ouve uma palavra. Muitas vezes você vive algo e aquilo te marca. E aquilo entra como uma palavra, como uma seta na sua vida e você nem sabe. Sabe quando você vai saber? Na hora que você for reviver aquilo. Exemplo, você vem de uma família frustrada. Seus pais lá atrás tiveram um casamento destruído. E tudo aquilo abalou você, mas para você isso não importa. Daí talvez um dia você case. E aí você entra no teu casamento dizendo, não, meu casamento vai dar certo, vai dar certo. Aí chega na hora de ter um relacionamento, você não consegue desfrutar. Quantas mulheres, porque a mãe não foi abandonada pelo marido e tinha uma filha, essa filha quando se casa, ela não consegue manter relação sexual com seu marido. Por quê? Porque o conceito que ela aprendeu é o conceito que o homem é agressivo. O dia que ela casa com alguém, aquela palavra, aquilo marcou o DNA dela, ela começa a gerar aquilo. Quantas vezes a gente ouve casos no gabinete pastoral de mulheres e de maridos que vão para uma lua de mel e não conseguem ter um momento afetivo, porque as palavras entraram e marcaram. Aquele marido está lá na cama, namorando, do nada aquela esposa não consegue se entregar, ela entra no hotel da lua de mel e se tranca e fica lá por horas chorando. Pastor, por que acontece isso? Por causa de palavras. Aquela moça foi acusada, aquela moça muitas vezes foi abusada, muitas vezes uma palavra de maldição entrou no coração daquela moça. Aquela moça não consegue confiar em ninguém, aquela moça precisa ser curada, porque entrou uma palavra de maldição, e na hora que ela vai reviver, aquilo gera um bloqueio dentro dela. Quantas vezes a gente vê pessoas com medo? Você talvez perdeu um parente com acidente de carro, você não consegue dirigir.
Você muitas vezes perdeu um parente por uma doença. Quando você vai no médico, você pode ouvir tudo do médico, menos aquela doença. Porque aquela doença, quando você ouve falar, você fala, eu vou morrer disso. Porque meu pai morreu disso, minha mãe morreu disso, meu avô morreu disso, eu vou morrer disso. Muitas vezes, irmãos, as palavras geram algo em nós, não a curto, mas principalmente a longo prazo. Se você me entende, diz amém. Isso são problemas diversos que eu cito, no sentido de produzir para nós algo tremendo no mundo espiritual e nessa noite uma cura interior. Por quê? Porque a Bíblia diz que 6 coisas Deus aborrece. E uma dessas coisas que Ele aborrece é a língua que fala mal do irmão. Sabe, hoje eu tenho liberdade no Espírito. E você também. E nós temos que usar a nossa boca para abençoar. Eu não posso, de uma fonte, Tiago 3, sair água doce e água amarga. Ou a minha palavra é para abençoar, ou minha palavra é para maldizer. Diante de tudo, diante de conflitos, como contei, diante de problemas, como falei, diante de situações que a gente vive, a gente ministra, eu também falei há pouco. Mas o principal hoje é o que tem saído da nossa boca, é o que tem saído de dentro de nós. Quais são as águas que têm saído do nosso interior, o que nós temos declarado. Você vê a tua conta salário, você recebe o teu olerite, você recebe o teu salário, você recebe o teu pagamento, ou o teu prolabore, ou a tua retirada, cada um deu um nome, conforme o que trabalha. O que você tem falado a respeito daquilo? Que é uma bênção? Que o Jeová Jireh está com você, o Deus da provisão? Ou você tem declarado, mais uma vez, essa mixaria? Não vai dar para nada, eu não vou conseguir pagar as contas. Você olha para você, e você diz o que a teu respeito? Você olha para a tua profissão, você diz o que a respeito da tua profissão? Você olha para a tua família, você diz o que a respeito da tua família? Você olha para o teu país, você diz respeito o que a respeito do teu país, a respeito da cidade onde Deus te colocou para morar? Quais são as palavras que têm saído a respeito dos teus negócios, da tua vida profissional, da tua vida acadêmica? O que você tem declarado a respeito, amado e amada? Com muito temor eu digo isso, a respeito da vida que você está vivendo, a respeito do teu casamento, a respeito do teu relacionamento. Relacionamento é como flor, se cultiva todo dia. Quais são as palavras que você tem ministrado à tua esposa? Quais são as palavras que você tem ministrado aos teus pais, ao teu marido, ao teu filho, ao teu neto? Quais são as palavras que você libera? O que tem saído da sua boca ultimamente? Nossos lábios precisam ser consagrados. Mas se transforma somente um lábio quando transforma o coração. Porque quando transforma e muda o coração, a cura, e os lábios começam a viver o fruto da cura. Quantos de nós muitas vezes não estamos pesados por causa de palavra? Você precisa reaprender, você precisa reeducar. E eu digo que o processo de reaprendizagem, de reeducação, é muito mais complexo do que o processo de educação e de aprendizagem. Porque tudo que se diz respeito a quer dizer esforço dobrado. Renovo, reedificação, reeducação, reaprender, reeducar, esforço dobrado. Quer dizer, é o esforço dobrado. Nós precisamos, irmãos, como adultos, ter um esforço dobrado, a fim de aprendermos mais a respeito das coisas de Deus para a nossa vida. Deixarmos o nosso passado de lado, para lá, e entrarmos no novo de Deus, porque as palavras geram vida. As palavras geram vida. A partir do momento que nós fomos gerados, aquilo que nós recebemos como palavra começou a gerar algo no nosso interior. A partir do momento que nós somos gerados, começou a gerar alguma coisa no nosso interior. Tudo que nós ouvimos, irmãos, ele entra no nosso DNA. É como se tivéssemos dentro de nós um HD que fosse registrando todas as memórias. Por isso nós falamos que precisamos de cura das memórias, cura interior, cura de traumas. Por quê? Porque muitas vezes somos levados por palavras, somos levados por ciladas, somos levados por setas, e essas setas nos guiam mais do que o Espírito Santo. Muitas vezes essas setas guiam a nossa vida mais do que qualquer coisa. Quando a Bíblia diz em Isaías 50, versículo 4, eu dei palavra de erudito para falar ao cansado ao seu tempo determinado. Eu entendo que temos que falar, eu entendo que temos que ouvir,
Eu entendo que temos que declarar, mas acima de tudo, ali diz, ao seu tempo determinado. Que nós temos que falar muitas coisas, nós temos, mas como nós vamos falar? Pergunte a Deus não só o que você tem que falar, para alguém que mora com você, para alguém que trabalha com você, mas como você tem que falar. Não espere alguma coisa se você não plantou uma semente para colher aquela coisa. Não espere colher banana se você não plantou banana. Não espere colher amor se você não plantou amor. Não espere colher respeito se você não plantou respeito. Não espere colher admiração se você não plantou admiração, porque a vida da gente é feita por relacionamentos. Interessante que aquela mulher viúva que foi procurar o profeta Eliseu, ela recebeu o milagre, amém? Mas o milagre dela estava totalmente relacionado à qualidade dos relacionamentos dela. Porque o profeta disse assim para ela: você vai e pega vasilhas com os seus vizinhos, não poucas, e ali vai acontecer o milagre. Agora pensando, se ela fosse mal vista, se ela fosse uma mulher que amaldiçoasse todos os vizinhos, se ela fosse uma péssima vizinha, se ela fosse uma mulher que lançasse palavras de maldição, será que alguém teria confiança de emprestar uma vasilha para ela? Muitas vezes nós pensamos que a nossa vida está ligada somente a Deus, mas se nós não cultivarmos os relacionamentos, nós também seremos amaldiçoados. Se nós não cultivarmos uma vida de palavra, uma vida de bênção, nós também seremos amaldiçoados. Nós não temos que ser só bem no sentido do tratamento com o Espírito Santo, mas nós temos que ser bem com o próximo. Você pode dizer amém? Há um texto da palavra em Ezequiel 37, de 1 a 10, você não precisa abrir, e diz lá a respeito do vale de ossos secos. E Deus mostrando para ele aquela situação. É interessante que ele diz assim, uma expressão, Ezequiel: os ossos estavam sequíssimos, ou seja, o problema estava gravíssimo, o problema estava crônico, a situação estava complicada. Então Deus fala para ele: filho, eu tenho uma direção para a tua vida, versículo 4, profetiza, porque a palavra tem poder, e tudo que proferimos gera vida. E no versículo de número 7 ele vê o fruto da palavra, mas ainda ele não tinha visto, amados, todo o milagre. Ainda ele não tinha visto o exército sobremodo numeroso se levantar. Deus falou para ele de novo, versículo 9, profetiza. O que Deus está falando para você esta noite? Profetiza, abençoa, declara. Ah, pastor, mas ainda não aconteceu, declara de novo. Mas ainda não aconteceu, declara de novo. Eu criei, por isso eu falei, profetiza. Ah, pastor, mas não aconteceu, profetiza. Para de reclamar, profetiza. Para de murmurar, clama. Para de pedir para Deus mais coisas, declara. Porque o sinal da bênção está naquilo que você declara. Profetiza, abençoa. Abençoa teu salário, abençoa teu chefe, abençoa o governo, abençoa teu casamento, abençoa teu relacionamento, abençoa o que Deus colocou na tua mão. Ele está dizendo aqui o fruto da palavra, versículo 10, quando ele declarou a palavra, o milagre aconteceu, mas foi tudo de uma vez só? Não, nós temos que entender que os nossos lábios são consagrados, e ele precisa viver uma vida de perseverança. Nós temos que profetizar, a palavra inculcarás quer dizer fale, fale, repita até entrar. E no mundo espiritual, irmãos, é uma batalha, claro que é uma batalha. Você vai receber talvez dia 30 uma parte do teu salário. Você vai lembrar da palavra. Você vai abençoar. Mas e no dia que você for receber o teu vale? E no dia que você for receber outra parte? Você tem que lembrar de novo da palavra e declarar de novo, em nome de Jesus, seja bênção. Eu não posso dizer hoje, seja bênção, e quando receber o salário mês que vem, que mixaria. Não dá, irmãos. A minha vida tem que ser uma vida santa, e para a minha vida ser santa, o meu coração tem que ser separado, o teu coração tem que ser separado, os nossos lábios têm que profetizar palavras de bênção. Nós temos que profetizar, nenhuma maldição vai alcançar minha casa. Ah, mas o inimigo fez de novo alguma coisa. Nenhuma maldição vai alcançar minha casa. Pastor, mas eu fiquei sabendo que no bairro onde eu moro teve um problema, mas nenhuma maldição vai alcançar minha casa. Pastor, eu fiquei sabendo que tem uma epidemia de vírus que está
batendo, acabando com um monte de família, mas nenhuma maldição vai alcançar minha casa. Eu fiquei sabendo, pastor, que tem um monte de casal se separando, mas nenhuma maldição vai alcançar minha casa. Eu fiquei sabendo, pastor, o índice, que a cada 10 casamentos, 5 há divórcio, mas nenhuma maldição vai alcançar minha casa. Eu tenho que declarar a palavra sem cansar. Eu preciso, irmãos, estar engajado na obra de Deus, porque a palavra de Deus me reveste de unção. Receba sobre a tua vida uma unção nova. Receba sobre a tua vida o renovo espiritual, porque você precisa de força para profetizar. Não é na primeira, as coisas vão, até chegar a hora, e eu profetizo que vai chegar a tua hora, em nome de Jesus. Porque Jeremias diz assim, porque a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. É complicado, né, irmãos? Até quebrar a penha, mas eu creio, por isso eu falo. Eu creio, por isso eu profetizo. Eu creio, por isso eu declaro. Porque quando eu sei o que eu sou em Cristo, não importa o que o diabo diz que eu sou, não importa as palavras que eu recebi, não importa o que aconteceu no meu passado, não importa o que aconteceu na gestação da minha mãe, na minha vida infantil, na minha vida da adolescência, na minha vida da juventude, eu sou mais que vencedor. Eu sou comprado pelo alto e precioso sangue. Olha o diabo colocando um monte de coisa na minha cabeça, mas eu estou com o martelo batendo, eu estou com a palavra profetizando, eu estou consagrando meu lábio, eu estou abençoando, eu estou vivendo, eu vou acontecer. E se não acontecer no tempo que eu quero, no tempo de Deus, eu vou declarando, eu vou profetizando, eu vou abençoando, eu vou declarando. Ah, mas falaram ali que o teu filho está pior, falaram que o teu exame está pior, mas olha, eu não paro de profetizar, eu não estou olhando a circunstância, eu estou olhando a palavra, porque a palavra, amados, em nós gera vida. Você vai gerar vida. Minhas irmãs, vocês quando vêm de quarta-feira, vocês geram vida, vocês oram, os milagres acontecem, Deus derrama. Amém? Por isso, irmãos, usa a tua boca para abençoar. Quero deixar 4 verdades para nós. Não difame para tomar o lugar de ninguém. Não difame para tomar o lugar de ninguém. Pastor, mas estão tramando mal de mim. Mas a Bíblia diz que aqueles que me perseguirem serão reduzidos a nada. Eu confio na palavra. Eu não vou tramar contra. Eu não vou retribuir com a mesma moeda. Eu vou confiar que Deus tem o melhor para mim. Não difame para tomar o lugar de alguém. Abimeleque fez isso. Foi amaldiçoado. O que ele fez? Matou 70 para fazer profeta. O que aquela mulher Jezabel fez? Espírito de controle e manipulação. Mandou matar todos os profetas. Por quê? Para governar. Meu querido, quando se destrói a unção, o diabo governa. Jezabel sabia que os profetas tinham unção. O diabo sabe que sobre a tua vida há uma unção. Ele quer matar a tua unção. Ele quer matar teu sonho. Ele quer matar a tua vida espiritual. Ele quer matar a tua comunhão com a igreja. Porque se ele matar a tua comunhão com a igreja, ele acaba com você. E não é a unção que esmaga o jugo. Ele tira a unção, ele bate de frente, ele te destrói. Vigia. Não entre na armadilha de Satanás. Não difame para tomar o lugar de ninguém. Não difame. Talvez um dia o teu chefe te chama e fala para você: poxa, estamos com um problema, estou com um problema. Se você tem um problema no teu trabalho, fale a ele. Não fique difamando no corredor ninguém. Não fique fazendo fofoca no telefone. Não fique mandando mensagens de confusão. Não seja um espírito de confusão aonde você vive. Seja um canal de bênção, meu irmão. Você é um cristão. Você é um homem de Deus. Você é uma mulher de Deus. Você tem que promover a paz. Sobre a minha vida e sobre a tua vida está uma unção de reconciliação. Eu tenho que chegar nos lugares, e você também, abençoando as pessoas. Ah, pastor, mas estão difamando e estão fazendo a minha caveira. Mas eu sei que meu Redentor vive e por meu propósito ele vai se levantar. Uma hora ou outra vai acontecer um milagre. Ah, pastor, mas estão te humilhando, estão me humilhando, estão nos expondo. Mas, meu irmão, há um poder do sangue de Jesus que te reveste e torna arebassuriás. Você é invisível aos olhos das trevas. Não entre no jogo do diabo. Não difame para tomar o lugar de ninguém. Amém? Você pode dizer amém? Segunda, não minta para prosperar. Não prometa vender algo que você não pode entregar. Não prometa ser o que você não pode ser. Não prometa nada que você não possa cumprir. Não minta para prosperar. Não minta, não seja Jezabel. Não minta.
Não minta no teu trabalho, não minta em lugar nenhum. Não minta para prosperar. Deus só pode fazer milagre quando há verdade. E a Bíblia diz que quando há verdade é porque há confissão. E quando há confissão, a Bíblia diz algo tremendo: confessai os vossos pecados para que sejais curado. Enquanto você está mentindo para alguém ou para você mesmo, você não se expõe. E só pode entrar no novo de Deus aquele que se expõe e se arrepende dos seus pecados. Muitas vezes tem um casamento e o marido está armando alguma coisa porque ele está pecando, e ele não sabe chegar para a esposa e dizer: eu estou pecando. Ele não sabe confessar, e quando confessar no Espírito, aquela esposa vai perdoar, e aquele casamento vai ser curado. Aquele marido começa a rodar, ele não vai prosperar, porque ele está mentindo. Aquela esposa, ao contrário, também da mesma forma. Irmão, só há bênção quando há cura, e só há cura quando há perdão, e só há perdão quando há confissão. Precisa haver confissão de pecados para haver cura. Não adianta viver uma vida de faz de conta. Hoje nós vivemos um mundo onde as pessoas vivem uma vida de faz de conta. E eu digo para você, meu irmão, que hora que vai cair a tua máscara? Que horas que você vai tirar essa maquiagem espiritual e vai ser você? Que horas que você vai parar de copiar os outros? Que horas que você vai parar de viver uma falsa espiritualidade e ser um homem de Deus de verdade, varão? E ser uma mulher de Deus de verdade? Não adianta você vir para a igreja de mão dada com a tua esposa. Todo mundo pensa que você é um ser espiritual, se na tua casa você só lança palavras de bênção. Você não precisa nem de espírito de confusão. Você é o espírito de confusão. Você gera contenda lá. Meu querido, talvez você está segurando a mão da tua esposa. Não, é porque na igreja, pastor, eu tenho um ministério e eu preciso me manter em ordem. Meu querido, o ministério primário é a família. Arranca a máscara. Seja liberto, seja tratado. Tire essa máscara, tire esse mistério que você vive. Vai se arrepender, acerta o teu casamento, confessa o teu pecado para tua esposa, confessa o teu pecado para o teu marido. Para de esconder, está sendo adúltero, vai se arrepender. Está pisando na bola, vai se arrepender hoje, em nome de Jesus, porque palavras têm poder. E Deus está dizendo esta noite: eu quero derrubar máscaras aqui hoje. Eu quero derrubar máscara, meu irmão. Porque não adianta você vir para a igreja: ah, mãe, olha, todo mundo está me achando espiritual, porque eu levanto a mão. Meu irmão, grande porcaria. Você tem que ser aprovado por homens. Não, por Deus sim. Porque Deus conhece tudo e tudo vê. Você é aquilo que você é na sua casa. Não adianta aqui na igreja você fazer uma capa de santo, uma capa de X-Men espiritual, e lá você amaldiçoa a tua esposa, lá você briga com teu filho, lá você chuta tudo, lá você quebra a porta, lá você quebra o vidro, lá você põe o dedo na cara, lá você fala palavrão. Meu querido, você e eu não podemos ter duas vidas. A palavra tem poder, a palavra gera vida, e uma palavra fala de uma atitude. Porque a atitude vale mais do que palavra. Deus quer fazer uma obra, mas nós não podemos mentir para prosperar. Eu estou mentindo para mim mesmo quando eu ando de máscara. Eu estou achando que eu estou enganando o próximo, eu estou enganando a mim mesmo. Quando eu ando com uma maquiagem, eu estou pensando que todo mundo... Meu irmão, misericórdia, nós precisamos agradar a Cristo. Nós precisamos buscar a pátria nossa que está no céu, aonde o Senhor nos aguarda. Segundo Paulo diz a Filipenses: tem uma vida só. Aquilo que você é lá fora, seja aqui dentro. Aquilo que você é aqui dentro, seja lá fora. Que as pessoas lá fora possam olhar lá dentro e falar para... olha, eu sei porque ele é bênção, porque ele vai na casa do Senhor. Uma vez eu estava falando para uma pessoa assim, tal, e a pessoa falou: pastor, eu conheço aquela pessoa. Eu falei: eu também. Ele vai lá na igreja. Ah, é? Vai lá na igreja? Pastor, você não sabe a vida que ele tem aqui no trabalho, o quanto que ele mente. Você sabia que ele bate na esposa dele? Eu não devia ter falado. Me envergonhei daquele membro da igreja. Me envergonhei daquela pessoa. E eu, se sou homem, estou me envergonhando. Imagina Deus, irmão. Porque Deus tudo vê. De Deus nada se esconde. Não minta para prosperar. Você pode dizer amém? Terceiro, vamos abrir em Jeremias, capítulo 9, versículo 8. Glória seja dada ao nome do Senhor, amém? Aquele que começou a boa obra em nós é fiel para aperfeiçoar. Jeremias capítulo 9, versículo 8.
Diz assim, você achou, amém? Uma flecha mortífera é a língua deles, fala engano. Com a sua boca fala cada um de paz com o seu próximo, mas no seu coração armam ciladas. Há um texto da Bíblia que diz assim, Jesus dizendo, eles me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Parece muito o que o profeta Jeremias diz aqui. Terceiro lugar, tem uma verdade para dizer para você, para nós: não arme contra os outros, porque quem arma forjada é o diabo. Não seja pedra de tropeço, seja pedra angular. Seja algo que vai edificar, não algo que vai destruir. Não arme contra os outros, irmãos. Não fique armando. Não fique querendo pagar mal com mal. Vença o mal com bem. Não fique armando situações, armando estratégias, armando. Meu querido, o ser humano ele é muitas vezes, ele maquina o mal. Você precisa, irmão, em nome de Jesus, em primeiro lugar, pedir o revestimento do sangue do Cordeiro. Porque a pessoa que fica maquinando contra o outro, ele quer promover a si mesmo, mas ele vai, como diz no primeiro tempo, ele vai ali matando os outros. Não arme contra ninguém. Não arme contra os outros. Ah, pastor, mas eu fiquei sabendo que meu nome segunda-feira vai estar na dispensa lá do meu trabalho. Mas, meu querido, o Senhor é o teu provedor, o teu pastor. Você não precisa mentir, arrumar confusão, mostrar o que você não é. Você não precisa vestir uma máscara, porque se Deus quer que você vá embora daquela empresa, meu querido, fica em paz, que Ele está tratando você. Muitas vezes a gente fala, não, eu vou dar um jeitinho. Meu querido, eu não preciso de jeitinho. Eu tenho o Espírito Santo que trabalha por mim, que trabalha por você, com gemidos inexprimíveis, clamando pela vontade do Pai, e Ele está no controle de todas as coisas, e Ele já preparou o melhor para o meu amanhã. Então eu não posso armar, irmão, contra ninguém. Eu não posso ficar armando. Eu não posso ficar, eu vou dar um jeito porque, olha, se eu fizer aquilo, eu vou ganhar mais. Quantos não tem isso, irmãos? Você vai no médico, o médico, em vez de tratar o teu problema, ele arruma um monte de problema. Por quê? Porque ele quer vender. Você vai comprar um produto, aquele produto custa X, te cobra um Y. Você vai num tratamento, é para você fazer uma coisinha, ele já te cobra muito mais. Por quê, irmãos? Porque isso é mentira. E o mundo é regido por mentira, mas o pai da mentira é o diabo. E nós temos que desmascarar Satanás através da nossa vida. Você pode dizer amém? Nós não podemos armar contra ninguém. Não arme contra os outros. Eu vou fazer uma coisa que se eu fizer, aquilo lá está perdido. E aí eu vou sair como coroado. Eu vou sair como o melhor de todos. Meu querido, cuidado. Porque o mundo é regido pela lei da semeadura. E tudo que se planta, se colhe. Eu vou fazer aquilo, eu vou mexer um pouquinho, eu vou aumentar um pouquinho, Flávio, o número da nota. Sabe, quando eu abasteço o meu carro, para minha empresa me pagar mais, eu vou, Anderson, fazer um jeitinho, ninguém vai perceber. Não arme contra ninguém. Não arme contra ninguém, porque senão vão armar contra você. Não arme contra ninguém. Coloque uma vida diante de Deus, coloque tudo como prioridade e Deus irá te honrar. Quantos crentes, amém? E quarto e último lugar, não destrua. Nós entendemos então que temos a mente de Cristo. Nós entendemos que tudo podemos naquele que nos fortalece. Então eu nunca mais vou dizer eu não posso. Nós entendemos que em todas as coisas eu sou mais que vencedor. Então eu nunca mais vou destruir a minha vida dizendo eu não consigo. Eu não mais vou usar a minha vida para amaldiçoar, mas para bem dizer. Há uma frase muito interessante num material que nós damos quando ministramos algumas pessoas, que chama Minha Lista do Nunca Mais. E lá fala, nunca mais direi, eu não posso, porque eu posso todas as coisas no Senhor que me fortalece. Nunca mais direi, eu não consigo, porque todas as coisas eu consigo, porque eu sou mais que vencedor. Nunca mais direi, eu não tenho, porque tudo é possível aquele que crê. Então o que vai acontecendo? Em todo momento eu vou aprendendo aquilo que eu falei da palavra. Uma batalha espiritual é travada, mas eu tomo a minha posição, minha mente de Cristo, uso a palavra, uso a procuração espiritual, vou vencendo e não vou destruindo. Naquele momento acontece de tudo.
Como eu usei o exemplo da entrevista de emprego, o diabo me lembra de uma palavra que foi colocada, mas aí o que eu vou dizer? Diabo, você está repreendido, eu não vou aceitar a tua cilada, a tua seta sobre a minha vida, porque sobre a minha vida não vale encantamento. Por isso é importante o crente conhecer a palavra. O crente que conhece a palavra, meu amado, ele já sai com a vitória na mão. Porque na hora que o mundo espiritual vem, na hora daquela entrevista de emprego, na hora daquele exame médico, na hora que o médico, irmão, vai dar aquele diagnóstico, na hora da decisão, o pastor não vai estar lá com você. Naquela hora a intercessão da igreja não vai estar lá com você, vai estar você e alguém. E talvez alguém que te quer o mal, ali então, você precisa estar firme no Senhor, conhecer a palavra, e na hora que o diabo se levantar para te destruir, você conhece a palavra, você destrói o diabo pelo poder da palavra, porque o diabo conhece a palavra, e contra a palavra ele não tem poder. Não dá para você carregar o pastor, o ministro da igreja, o intercessor da igreja na tua mala de trabalho. Você chega lá no médico, você sabe, irmão, talvez o teu histórico é meio complicado, tua família morreu daquele problema, e você vai sentar no médico e ele vai dizer para você: meu filho, teu problema é esse. Naquela hora o pastor não está lá, naquela hora não tem óleo ungido, naquela hora não tem oração de concordância, naquela hora não tem intercessor, naquela hora o ministério de louvor, seria até bom se estivesse lá tocando louvores, né? Para animar a gente, para ministrar a vida, mas naquela hora está você e o médico, ele diz uma palavra sobre a tua vida: você está doente e vai viver pouco tempo. Como você reage? Você sai profetizando? Você sai crendo? Você sai declarando? Ou você sai como um gatinho daquela consulta, dizendo: eu vou me despedir, eu vou morrer, já era, minha morte já está determinada? Como você sai daquele momento? Nós precisamos fortalecer a nossa fé, nós precisamos conhecer mais a Deus, nós precisamos edificar a nossa vida espiritual, como disse quinta-feira, sobre um alicerce firme que é o Senhor Jesus. Nós não podemos, amados, de jeito nenhum deixar o inimigo lançar ciladas sobre a nossa vida, porque o inimigo, ele lança ciladas, mas nós temos que crer no poder do nome do Senhor, porque nele a gente crê que a gente vai estar de pé. E na hora que acontecer o maior problema, nós vamos ter estoque espiritual, vamos ter palavra, e a palavra vai gerar vida, a palavra vai reagir, a palavra vai fortalecer. Claro, eu tenho alma, quando o médico me fala uma coisa, quando eu ouço não, quando uma porta bate na minha cara eu fico triste, mas logo eu me levanto, porque eu tenho a palavra que me sustenta, a palavra que me levanta, e Deus vai ser glorificado. Cristãos fortes vivem vitórias fortes em sua vida. Não destrua, não destrua. Amém? Você crê nisso? Declara assim comigo: eu declaro, bendito eu serei. Minha mente não será mais minha inimiga. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a mente de Cristo. Eu consagro minha vida, todo o meu ser. Eu abençoo os meus pais, minha família, minha profissão, meu país, meu chamado, meus planos, meus negócios. Eu não estou em crise, eu estou em Cristo. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Você crê nisso? Amém? Isso é vida, isso é palavra. Da mesma forma, quando Deus ali, a Bíblia começa dizendo assim, Isaías 6, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E depois nos versículos sequentes ele vai falar a respeito dos anjos, das asas dos anjos, mas é interessante que ele diz assim: porém, mas os meus olhos viram o rei. Mas ele diz assim: meu Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, estamos falando de lábios, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, o problema não era só de Isaías, era do povo que vivia onde ele vivia. Todos ali tinham lábios impuros. E habito no meio de um povo de impuros lábios, mas, Senhor, eu fui contemplado pela tua graça. E o Senhor então o que faz naquele momento? Quando vê Isaías quebrantado, olha o quebrantamento como é a porta para a cura. Pega
envia um anjo que pega parte do altar e toca a boca de Isaías e diz assim: agora os seus lábios são purificados. Agora os seus lábios são purificados, porque o anjo pega a parte do altar e toca na boca dele, e purifica o lábio dele. E quando purifica o lábio dele, algo tremendo acontece. Algo sobrenatural acontece. Eu quero que você entenda. Algo tremendo acontece, por quê? Porque naquele momento a manifestação de Deus vem e Deus se relaciona com ele. E Deus fala: quem enviarei? E quem há de ir por nós? E ele responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Um homem que tinha lábios impuros agora começa a confessar o que estava crendo e ter um relacionamento com Deus. Por quê? Porque Deus tocou os lábios dele. Nesta noite Deus está tocando os teus lábios, consagrando as tuas palavras, consagrando o teu coração, consagrando a tua vida, em nome de Jesus.